Olá, bem-vindos ao Criarte. Hoje é dia de atualização e hoje vamos ficar com a segunda e última parte do Barroco inglês. Bem-vindos! Olá, bem-vindos ao Criarte. O meu nome é Sara, hoje é dia de atualização do nosso canal e hoje vamos finalizar o Barroco inglês. Hoje é dia de segunda e última parte do vídeo acerca do Barroco inglês. Na primeira parte do nosso vídeo falámos acerca da introdução do Barroco em Inglaterra, da difícil entrada do Barroco em Inglaterra. A Inglaterra era um país que não aceitava ideias de fora, muito menos ideias que tivessem a ver com a Igreja, com o Papa. Eles não gostavam de nada que não fosse inglês. Estavam muito ainda dentro daquela estética gótica do período medieval e eram muito resistentes a novas ideias. No entanto, um rei e um arquiteto mudaram muitas coisas. O arquiteto foi Inigo Jones, que começou a fazer assim umas construções mais clássicas, entre ela a famosa Casa da Rainha com a sua escada das tulipas, que é lindíssima, e depois o rei, o Carlos I, que era um rei que era obcecado com arte. Ele foi à Espanha para a sua missão espanhola, ele tentou casar com a princesa espanhola, a filha dos reis de Espanha. O casamento não aconteceu, mas ele veio de Espanha completamente emocionado, porque ele viu Tiziano, ele viu Caravaggio, ele viu Rafael, ele viu Leonardo da Vinci, enfim, foi um mundo que se abriu. E ele ficou viciado em obras de arte. Quando ele chegou ao poder, quando ele foi declarado rei, ele casou com uma princesa francesa, e trouxe para a sua corte tudo o que conseguia. Portanto, a corte inglesa de Whitehall estava cheia de obras, incluindo a Morte da Virgem, que é um dos quadros mais belos de Caravaggio e que foi assim uma chapada na cara das pessoas que ainda viviam naquela estética mais gótica. Carlos I também conseguiu trazer Rubens. O Rubens pintou o teto do salão de banquetes de Whitehall, que é o único teto completo de Rubens ainda existente, e também trouxe para a sua corte um outro pintor flamengo. Nós falámos muito dele no vídeo de pintura flamenga, que é o Anthony van Dyck. E com o Anthony van Dyck as portas do barroco escancaram-se em Inglaterra. Vamos hoje saber o que é que aconteceu depois da morte de Van Dyck. Em 1642, algumas semanas apenas após a morte de Van Dyck, a Inglaterra entra em guerra civil. Nós temos aqui duas forças opostas. De um lado, Carlos I e a monarquia, do outro lado, o parlamento, que não queria mais gastar dinheiro. O rei era acusado de gastar dinheiro que não tinha. Ele gastava dinheiro no quê? Em arte. E era muito dinheiro. Então o que acontece foi, umas pessoas ficaram ao lado do rei, outras pessoas ficaram ao lado do parlamento e pumba, guerra civil em Inglaterra. Com a guerra civil, Carlos I foge de Londres, ele sai do Whitehall e decide levar a sua corte, a sua esposa, os príncipes, as princesas e todas as outras pessoas que o acompanhavam para Oxford. E foi lá que ele montou a sua sede de campanha, foi lá que ele montou a sua corte em tempos de guerra. A pequena cidade de Oxford ficou sobrelotada de nobres, dos empregados do rei, da rainha, dos soldados, dos cavaleiros. Estes alegremente bebiam demasiado, andavam à luta em duelos. E no meio de toda esta confusão estava um jovem que era pintor. William Dobson. William Dobson é o primeiro grande pintor barroco nascido em Inglaterra. Dobson era um pintor que trabalhava os personagens da guerra civil que se vivia. Ele tem retratos muito diferentes dos retratos de Van Dyck. Era muito inspirado por Anthony van Dyck. Todos os pintores da Inglaterra o eram. No entanto, ele dava um cunho muito pessoal às suas obras. Ele retratava os nobres que estavam ao lado do rei e retratava-os talvez de uma forma menos simpática, mais realista do que o Van Dyck. O rei gostou do trabalho do Dobson e contratou-o para ser o pintor oficial do rei. Estes títulos assim todos muito pomposos. O Dobson ia pintando os nobres que iam surgindo em Oxford para apoiar o Carlos I e destacamos desta fase o brilhante retrato de Carlos II, o filho do rei e o herdeiro do trono de Inglaterra. Carlos II ainda era criança e é aqui retratado a fazer um gesto régio. Com a batalha de Edgehill à distância, o jovem comanda as fúrias. Percebe-se nesta obra que, apesar de Dobson se inspirar no trabalho de Van Dyck, ele era um artista com um estilo muito próprio. Os seus retratos são sérios, temos aqui poses muito ensaiadas. No entanto, estes modelos transmitem-nos um enorme sentido do real. Ele mostra-nos menos artifícios e fisionomias mais reais.
Infelizmente, Dobson faleceu muito cedo de alcoolismo, com apenas 36 anos de idade, e ele tinha uma vida muito conturbada e acabou por falecer muito, muito jovem. A Guerra Civil também não correu muito bem a Carlos I. Ele foi capturado e ele foi o único monarca inglês a perder a cabeça. Foi em frente ao seu salão de banquetes, aquele salão de banquetes que ele encomendou ao Inigo Jones e que pediu ao Rubens para pintar o teto, que era o sítio que ele mais amava, e foi mesmo em frente ao Whitehall que ele foi executado. Ele foi executado por gastar demasiado dinheiro, foi executado por não ouvir o Parlamento e, a partir daí, a Guerra Civil terminou. No entanto, algo muito triste aconteceu depois. Quer dizer, triste também foi terem cortado a cabeça ao senhor porque ele gostava de arte. Mas o que aconteceu foi que o Parlamento e as pessoas de poder em Inglaterra odiavam de tal forma a arte que Carlos I amava que eles venderam ao desbarato toda a coleção do rei. Imaginem hoje em dia, quando as pessoas pensam, meu Deus, o que é que nós fizemos? Vendemos os Caravaggios, os Leonardo da Vinci, os Rafaelos, foi tudo assim. Foi de tal forma que conta a lenda que um canalizador do palácio ficou com um quadro do Montaigne. Imaginem. Muita arte foi oferecida, mas a maior parte da coleção foi comprada pela corte francesa e pela corte espanhola. Os Ticianos, os Tintoretos, os Caravaggios de Carlos I podem hoje ser apreciados no Louvre e no Museu do Prado. E com este acontecimento tristíssimo, para a pintura barroca em Inglaterra. Após a execução de Carlos I, era inevitável que a pintura barroca em Inglaterra parasse, ficasse estagnada durante algum tempo. No entanto, foi também nesta altura que a arquitetura barroca se chegou à frente. E tudo por causa do enorme incêndio. Em 1666, um incêndio enorme devastou parte de Londres. O incêndio começou numa pequena padaria, que era o Pudding Lane. Esta padaria era propriedade do palácio e fornecia bolos para o palácio e foi feita afastada do palácio para não pegar fogo ao palácio. O que aconteceu na realidade foi que, sim senhor, ela não pegou fogo ao palácio, mas pegou fogo à cidade toda de Londres. Como a cidade de Londres era uma cidade medieval, de estilo gótico, Tudor, muitas das suas construções eram em madeira, o fogo, quando pegou, não havia como parar. E foram muitos dias de incêndio em que tudo foi devastado. Com a devastação da cidade de Londres, exigia-se uma nova cidade. E também exigia-se um novo poder. Um novo rei chega ao poder, depois de uns anos a seguir à Guerra Civil ficou o Parlamento a tomar conta do poder, mas as coisas não correram muito bem, e o filho de Carlos I, Carlos II, toma o poder, novamente existiu uma monarquia em Inglaterra, e o Carlos II queria o quê? Queria fazer uma cidade moderna. Talvez um pouco influenciado pelo pai, não sabemos, mas ele tinha outras ideias. E o que ele queria era uma cidade moderna não só na pintura, ele queria uma arquitetura, queria uma cidade com avenidas largas, com praças, com jardins. Arderam 88 igrejas durante o incêndio de Londres e o rei queria refazer algumas e queria um arquiteto em especial. Ele não queria os arquitetos ingleses. No entanto, havia um homem que não era arquiteto, era matemático, astrónomo, cientista, era muitíssimo inteligente, era um homem culto, era um homem de boas relações, era um homem de mente aberta, um verdadeiro iluminado. Este homem era Christopher Wren. Christopher Wren era conhecidíssimo como cientista e era professor na Universidade de Oxford. E uma curiosidade, este senhor foi o primeiro a perceber como injetar uma substância diferente nas veias. Portanto, ele inventou a injeção. Ele era realmente uma pessoa muito à frente do seu tempo. E o Carlos II queria que fosse ele o arquiteto da nova cidade. Isto é engraçado, porque o senhor podia ser muito bom em muitas coisas, mas não era arquiteto. No entanto, ele aceitou. Christopher Wren era amigo de Bernini. Ele tinha feito uma visita a Paris e em Paris ele conheceu Bernini. O Bernini estava lá como consultor para fazer a obra de um grande palácio que era o Louvre. E eles falaram por horas, falaram de arte, falaram de arquitetura, falaram de escultura e muitas outras coisas que nós não sabemos. O que aconteceu foi que o Christopher Wren
quando voltou para a Inglaterra, para além das ciências, da astronomia, da matemática, ele também trazia o bichinho da arquitetura. Ele queria fazer da sua cidade, de Londres, uma cidade moderna, uma cidade que se pudesse comparar a Paris ou que se pudesse até comparar a Roma. E como resultado, ele aceitou fazer para Carlos II 51 igrejas. Tinham ardido 88 e ele decidiu aceitar fazer 51 igrejas. E o que ele fez foi colocar toda aquela inspiração que ele tinha trazido de Paris depois de conversar com o Bernini nas suas novas igrejas. Nós temos em Londres igrejas que se estendem em todas as direções. É a maior concentração de edifícios barrocos fora de Roma. E no topo de todas as igrejas, em vez das torres góticas a que os ingleses estavam habituados, o Wren construiu algo muito diferente. Esta é a igreja de St. Bride. A sua torre faz lembrar as camadas de um bolo de noiva. Na realidade, o bolo de noiva em camadas foi inspirado por esta igreja, que se chama St. Bride, portanto é a igreja das noivas. Os pasteleiros, quando viram aquela cúpula em camadas, pensaram, ai que ideia tão gira para os bolos de noiva. E foi aqui que surgiu a inspiração. Os bolos de noiva são uma inspiração barroca, para que saibam. O interior das igrejas de Wren era retangular, com janelas muito grandes e uma simplicidade elegante. No entanto, o que o Wren queria mesmo era fazer a catedral. A antiga catedral que ficava no centro de Londres era um edifício muito antigo e muito maltratado. Carlos II, o novo rei de Inglaterra, queria refazer a catedral como símbolo do seu poder absoluto. E o Wren queria fazer a catedral como símbolo de uma nova modernidade, do barroco. Então o Wren, com todas aquelas ideias que trazia lá de França, das conversas com o Bernini e das conversas que ele teve da arquitetura que se estava a fazer em Roma e nas grandes capitais do mundo, fez um esboço para a igreja. Neste esboço nós vemos claramente as influências de Michelangelo, nós vemos claramente aqui influências de toda a arquitetura clássica, de toda a arquitetura barroca. E o que é que acontece quando o clero puritano e fechado de Inglaterra viu isto? Disse nem pensar. Os ingleses tinham horror a tudo o que vinha de fora. E isto era demasiado papal, isto era demasiado romano, isto era demasiado estrangeiro. E rejeitaram de vez o design de Wren. E Wren teve que se comprometer a fazer um desenho mais tradicional, mais inglês, mais anglicano. Quando começaram as obras, ele estava lá quando colocaram a primeira pedra. A seguir ele enfaixou as ruínas da antiga catedral que tinha ardido, enfaixou tudo com andaimes e panos, e nunca ninguém soube o que é que ele estava a fazer. As obras demoraram 35 anos e esta é a única grande catedral em que o arquiteto esteve lá no dia em que colocaram a primeira pedra e no dia em que colocaram a última pedra. E este foi o resultado. 35 anos depois, as obras terminaram, os panos foram retirados e Londres acorda com isto. O projeto barroco original de Wren, exatamente o que ele propôs primeiro e fora rejeitado. Wren mentiu com todos os dentes que tinha. Quando ele disse que ia fazer um compromisso, que ia fazer uma catedral mais inglesa, menos espalhafatosa, que ia fazer um compromisso ali com os puritanos, era tudo mentira. Ele fez exatamente aquilo que ele queria. E depois de 35 anos a trabalhar, não iam deitar abaixo. Portanto, ele usou várias estratégias, ele mentiu várias vezes e acabou por entregar a sua visão. E esta é uma das catedrais mais bonitas do mundo e pode rivalizar com qualquer catedral em França ou até em Roma. A Catedral de São Paulo tornou-se assim o maior edifício barroco de Inglaterra e mudou a cara de Londres para sempre. E pronto, depois disto não havia mais o que dizer. Isto é barroco. Isto é barroco inglês. Fascinante. Eu imagino todas as coisas que ele não teve que fazer para não fazer um compromisso. Entendem? Todas as mentiras, todas as aventuras que ele deve ter vivido para conseguir fazer a sua visão artística sem dar contas a ninguém e sem ceder, porque normalmente a gente acaba sempre por ceder, especialmente quando a pressão é grande, mas ele não cedeu. E o mais engraçado de tudo isto é que a Catedral de São Paulo é hoje considerada a
cara da Igreja Anglicana. E é certamente um edifício barroco. E pronto, terminamos assim o Barroco em Inglaterra. Nas próximas semanas nós vamos analisar algumas obras do Barroco inglês. Atenção que nós vamos ter uma análise só desta catedral, porque ela é fascinante e é muito interessante e eu vou falar só desta catedral num vídeo agora nas próximas semanas. Já sabem, se vocês forem membros do Clube Criarte, vão receber os guiões de tudo isto que eu pesquisei, portanto já sabem. Se quiserem ser membros do Clube Criarte, por baixo dos nossos vídeos aparece um botão de aderir, basta clicar lá e depois vocês escolhem o patamar em que querem ser membros do clube. Por hoje é tudo, não se esqueçam de fazer gosto, de partilhar, de dar um like, deixar um comentário simpático. Eu sou a Sara, fiquem bem, tchau!